Nosso Pai eterno, Pai de infinita misericórdia e amor, queremos agradecer por mais este domingo abençoado junto a Mara e sua família espiritual, aqui reunidas com a espiritualidade amiga. Agradecemos muito por este encontro abençoado para o estudo do pensamento com Leon Denis e sua obra Problema do Ser, do Destino e da Dor. Queremos agradecer infinitamente ao Leon Denis e sua equipe por haver proporcionado esta obra com estes ensinamentos para a humanidade. Gostaríamos de enviar estas vibrações, estas energias deste estudo, reflexões e ensinamentos para os seres que estudam aqui conosco, todos os seres dos dois lados da vida que estão presenciando este estudo e todos aqueles que eles gostariam de abençoar com estas energias. Convidamos também ao Luiz e Francis Mar, ao Theo, Alexandre e o Pedro, ao Michel, a Mara, a Dil, o Leco, a toda a família espiritual deles, dos dois lados da vida também. Gostaríamos de convidar o Paco e a Carmen, a Mente, o Fernando Felipe, o Gabriel, a Vicky e o Davi, o Ayrton e a Cristi. Também gostaríamos de iluminar a tia Carminha e o Valdir, o Zezinho e a Dora, a Bel, o Almir, o Adair, o vozinho e vozinha Nolasco, a Patrícia, o Lucas e a Nathalie, a Marie-Pierre e o Marc, a Fabienne, o Jeremy, ao Jason, Charlotte e família, o Lucas e a Nathalie, ao Francis, a Sylvie, ao Gaetan, toda a família Morisot, dos dois lados da vida, o professor Destro e o Claude Trienne, ao David, a Terezinha, ao Teiva, a Elodie, a Isabelle, o Henrique, ao David, a Séverine, a Aurélie e a todos aqueles que estiverem precisando de iluminação nos seus corações, as pessoas que trabalham na fundação também, e toda a fundação, a energia daquela fundação também, Senhor. Queremos agradecer mais uma vez e continuamos o nosso estudo do pensamento. Que assim seja, Senhor. Muito obrigada. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Cristi. Te agradeço, amiga. Continuamos. Então, o último parágrafo do estudo anterior do pensamento dizia, era o parágrafo 14.
suas aspirações atuais mais elevadas, seus pensamentos mais generosos, traduzir-se-ão em atos no futuro. Assim, tudo se combina e explica quando se consideram as coisas do largo ponto de vista da evolução, ao passo que tudo fica obscuro, incompreensível, contraditório com a teoria de uma vida única para cada um de nós. E os próximos parágrafos dirão: é bom viver em contato pelo pensamento com os escritores de gênio, com os autores verdadeiramente grandes de todos os tempos e países, lendo, meditando suas obras, impregnando todo o nosso ser da substância de sua alma. As radiações de seus pensamentos despertarão em nós efeitos semelhantes e produzirão, com o tempo, modificações de nosso caráter pela própria natureza das impressões sentidas. É necessário escolhermos com cuidado nossas leituras, depois amadurecê-las e assimilar-lhes a quintessência. Em geral, lê-se demais, lê-se depressa e não se medita. Seria preferível ler menos e refletir mais no que se leu. É um meio seguro de fortalecer nossa inteligência, de colher os frutos da sabedoria e beleza que podem conter nossas leituras. Nisso, como em todas as coisas, o belo atrai o belo e gera o belo, do mesmo modo que a bondade atrai a felicidade e o mal o sofrimento. Muito obrigada, Cris. Eu agradeço, Mara. O que me chamou a atenção aqui é quando ele diz que as nossas leituras devem ser amadurecidas e assimilar-lhes a quintessência. Eu achei muito interessante, né, que é extrair a essência da obra. E eu fui procurar a quintessência para saber exatamente, né, qual é o significado de quintessência. E é muito, muito, muito amplo, porque nada mais é do que o todo fluido universal, né, Mara? O fluido cósmico universal, o éter, né? Uhum. Isso daí é que eu achei, né, como explicação. Tem muitas explicações disso. Então, ela diz: quintessência é uma alusão a Aristóteles, que considerava que o universo era composto de 4 elementos principais: terra, água, ar e fogo, mais um 5º elemento, uma substância etérea que permeava tudo e impedia os corpos celestes de caírem sobre a terra. A dinamicidade é a propriedade mais atraente da quintessência. O maior desafio de qualquer teoria da energia escura é explicar o fato dela existir na medida exata, numa quantidade não tão grande para impedir a formação das galáxias no universo primordial, e nem tão pequena que não pudesse ser detectada agora. A energia do vácuo, a constante cósmica de Einstein, é totalmente inerte, mantém a mesma densidade o tempo todo. Portanto, para explicar a quantidade de energia escura hoje, os valores da constante cosmológica deveriam ter sido muito bem sintonizados na criação do universo para ter o valor adequado com as observações de hoje. Em contraste, a quintessência interage com a matéria e evolui com o tempo de forma que se ajusta naturalmente aos valores observados na época atual. E a fonte desse texto é The Quintessential Universe, Scientific American, volume 12, número 2, do ano 2002, página 41. Eu que agradeço. Também tem no Livro dos Espíritos, eles falam a mesma coisa, né? Quando fala do vácuo, que o vácuo não existe, né, Mara? Uhum. Questão? Bom, ele já fala... Já na questão 21, ele fala do éter divino, né? 33, que está explicando a força de Deus.
No Filosofia Espírita, questão 33 do Livro dos Espíritos, A Força de Deus. Novamente surge o mundo molecular para fazer entender as questões da forma física e sua expressão característica. Quando falamos da molécula primitiva, como narra o Livro dos Espíritos, é para se entender a matéria primitiva indivisível e não a molécula divisível conhecida pelos homens. É necessário que nos reportemos à linguagem antiga para melhor entendimento dos assuntos ventilados. É de bom alvitre que percebamos a força de Deus em tudo o que existe e vive. A energia primitiva que circula em todo o universo toma formas variadas de acordo com a vontade divina. Já começa a modificar-se ao desprender da forma geradora, e os Espíritos do Senhor, conhecedores da ciência eterna, trabalham em todas as operações de alta e baixa vibração da molécula primitiva, para que esta obedeça a todas as mutações que correspondem à vontade dominante no grande laboratório da natureza. Essa energia, que recebe vários nomes ao aparecer nas telas dos conhecimentos humanos e espirituais, não muda nada por isso. É a mesma essência, sustentáculo da própria vida. No Oriente, os chineses a chamam de força Qi, e os indianos de prana. No Ocidente, é conhecida por éter cósmico e pelos espiritualistas como hálito divino, e assim sucessivamente. Mas ela continua sendo o mesmo elemento primitivo, dirigido por Deus em toda a sua casa maior. Esse elemento, ao ser atraído pelo Espírito Superior, mesmo encarnado, toma a forma e o caráter que os seus sentimentos lhe emprestam para determinada função, marcada pela sua compreensão. Perfeito, você deu todas as respostas só nessa questão. É bonito, né? Ela é profunda. Uhum. Tá tudo aí dentro do que Denise, você foi dentro da origem, essência mesmo. Sabe que, deixa eu continuar só mais um pouquinho, porque vai falar de Jesus agora, que a gente adora. Por favor. Né? Buscar mentalmente essa energia requer sabedoria. Familiarizar-se com essa energia divina é uma grande responsabilidade, porque ela pode nos servir para a tranquilidade da consciência, bem como marcar em nossos caminhos duras provas. Eis porque devemos usá-la na mais completa harmonia com Jesus Cristo. O Espírito Superior responde a Allan Kardec que tudo está em tudo. Ele sintetizou a mais profunda sabedoria nessa curta frase: as diferenças estão nas mutações operadas pela vontade, ambiente e vibrações, sendo o mesmo alicerce primitivo que denominamos força de Deus. Não existe erro na esquematização do Senhor. A harmonia é a tônica da vida. Quando descobrimos o caminho dessa serenidade, respeitando todas as leis de Deus, desaparecem dos nossos roteiros os problemas, os infortúnios e as dores, e começamos a andar com os pés firmes dentro do paraíso, onde a paz e a felicidade formam o clima comum de todos os seus habitantes. Recebemos sempre o que merecemos. Quem reconhece a bondade de Deus não desconhece essa máxima. É bom e racional que devamos fazer por merecer as bênçãos do Senhor, ou então que assimilemos essas bênçãos que caem sobre nós, como os raios do sol, dependendo de cada criatura, aproveitá-las na qualidade de estudante da verdade. Se queremos entender a força de Deus e o movimento dela oriundo, que dá todas as características às moléculas primitivas, ao se comporem e desfazerem em formas infinitas na grande sequência eterna, que desperta a luz em tudo que existe e se move dentro da criação, voltemos os olhos e o coração à escola do Cristo. Sem ela, dificilmente entenderemos os nossos deveres para que possamos cooperar, mesmo dentro dos nossos limitados recursos.
Se ainda sentimos dificuldade em perdoar o nosso irmão, que porventura nos ofende, se ainda alimentamos o orgulho e o egoísmo há milênios em nossos corações, se ainda desconhecemos os valores da caridade e do amor a Deus e ao próximo, como conhecer os segredos profundos da natureza de Deus? Beijemos a terra com gratidão e humildade pelo que ela tem feito por nós, para depois elevarmos os olhos aos céus, cantando louvores na orquestração vivencial, e nesse ambiente de luz, a consciência nos facilitará os meios de dialogar com a inteligência superior. Lindo, muito lindo. Né? Sua escolha foi perfeita na questão do Livro dos Espíritos. Obrigada, para explicar esse tema. É muito lindo, né? Também, como ele cita aqui, né, a gente tem que ir se nutrindo desses autores, né, dos autores de gênio, né, e a primeira coisa que ele cita é do Aristóteles, né, que é falando da quinta essência, né, que é uma alusão a Aristóteles, né, que ele considerava os 4 elementos, e esse seria o quinto elemento, que é o éter, né, Mara, que seria o fluido cósmico, a gente chama, né, o fluido cósmico universal. Exatamente. E que está em tudo, né, que a gente viu no Livro dos Espíritos, né, da filosofia espírita, que está em cada molécula, em cada átomo, não existe o vácuo, né. Exatamente. Exatamente. Agora você podia ver algumas imagens que são lindas. Essa que você trouxe da questão 33 é linda, de Jesus e Samael. As imagens que a gente lembra, né, sempre é da Rosa, né, que ela é aquela muito linda, que ela é o perfume em cada molécula, né. Essa imagem é bonita pra gente poder comparar, né, o que está no todo, assim, no micro e no macro, em tudo que a gente vê, né. Temos uma imagem, uma história que eu acho me fez pensar o texto de hoje, que você acabou de ler na questão 33, me fez pensar nessa história, não sei se eu já falei sobre ela aqui. Conta-se no Oriente que havia um rei que estava muito triste, muito abatido, porque seu único filho, de 9 anos, estava muito doente já há alguns anos. Era uma criança triste, era uma criança sem vida, uma criança que vivia todas as pequeninas doenças. O corpo e o ser adquiria, né? E era uma criança que quase não comia, ficava muito tempo na cama. E os médicos, né, do rei não conseguiam, por mais conhecimento que tivessem, não conseguiam achar qual era a origem dessa doença, do mal que dominava esta criança. E isso foi machucando muito o rei e a rainha por verem seu único filho, né, que prometia tanto, né, para o futuro, definhar-se dessa maneira. E o rei decide, depois de um certo tempo, de pedir ajuda. Então ele declara que estava aberto a possibilidade para todos os médicos em todos os cantos, a possibilidade de virem ajudar seu filho. E que aquele que encontrasse o remédio, a cura do mal que dominava seu filho, seria, além de ser declarado o médico do reinado, receberia muitas riquezas. Ele prometia muitas coisas porque não tinha mais nada a perder, né? Porque o reinado, todas as suas riquezas diante do sofrimento do filho, para ele já não tinha mais valor. Então ele prometia possibilidades muito grandes para aquele que encontrasse a solução
para a doença do seu filho. Muitos virão, a notícia parte, e muitos médicos, muitos seres que tinham conhecimento de outros ensinamentos, outras filosofias, outros caminhos para a cura, né, vieram e uns após outros tentaram, passavam um certo tempo, davam tratamento, mas nada de mudar. A criança não mudava, a criança vivia em cima de uma cama, a criança não falava com ninguém, vivia muito triste. E o rei já estava perdendo, o rei e a rainha já estavam perdendo total esperança, né, que algo pudesse ser feito. Um dia, chega de um lugar muito longínquo um sábio, que é conhecido, que o rei já ouvira falar do seu nome, tinha uma reputação. E esse sábio, ele morava no meio de uma floresta. O acesso era muito difícil para ir até ele. Era por isso que poucas pessoas realmente entravam em contato com ele. Ele vivia como eremita e tinha uma vida muito simples, né? Ele tinha uma reputação de ser um grande sábio. Então ele chega e ele se oferece. Ele diz ao rei que ele ouviu falar na proposta dele e que ele vinha e que ele aceitava tentar ajudar seu filho. O rei já estava sem esperança, desalentado, porque muitos sábios, muitos seres com conhecimentos grandes, importantes, tinham chegado antes dele e não tinham podido resolver a situação. Então ele explicou, o rei explica que muitos já tentaram, já fizeram de tudo, todos os tratamentos, mas que nada muda, ao contrário, continua agravando-se a situação. Ele ouve calado, ele olha para o rei e diz, bom, como disse, aqui estou, se desejar, posso tentar ajudar seu filho. Aí o rei disse, está bem, então diga para mim o que devo fazer, o que os meus criados, o que os meus súditos devem fazer, você terá tudo o que você desejar para você acompanhar meu filho. Aí ele diz o seguinte, eu não preciso de nada, só tem uma única coisa, se o senhor aceitar que eu trate do seu filho, ele virá comigo onde eu moro e se passará lá. Aí o rei arregala os olhos e diz, o quê? Mas meu filho sair do castelo, do conforto onde ele vive, para ir morar no meio do mato, no meio de uma floresta, no fim do mundo, sem acesso a nada, sem nenhum luxo, nada que ele sempre esteve acostumado, ele não vai sobreviver. O sábio ouve calado e diz, bom, é o que eu tenho para lhe dizer. Se o senhor desejar que eu tente alguma coisa com seu filho, eu o levo agora, eu não preciso de criados, não preciso de servidores, ninguém da família vai me acompanhar, ele virá sozinho comigo. E quando eu achar que é tempo de que vocês possam vê-lo, farei um sinal e vocês poderão vir ter com ele. O rei fica muito preocupado, vai até a sua esposa, conversa com ela. Eles sentem a energia do sábio, eles sentem essa postura digna, sabem da reputação, eles ficam meio perdidos. Mas a esposa, que é muito sábia, diz, aconselha o marido de aceitar, porque eles não têm mais nada a perder. Quem sabe haveria uma solução, quem sabe ele na floresta encontraria um medicamento, através de tantos medicamentos naturais com as plantas, quem sabe ele não poderia. Então o rei aceita, prepara-se a viagem para o dia seguinte. A criança, mais ou menos consciente do que está se passando, chora um pouquinho, diz não, mas bom, quando é decidido, o rei prepara tudo, manda preparar tudo e eles partem sozinhos. É uma viagem longa. Quando chegam à noite na casa do sábio, o sábio diz para a criança pergunta se ele não vai pegá-la no colo para levar na cama. E ele diz, não, você irá caminhar. Mas eu estou muito cansado. E ele diz, não, mas você pode caminhar, eu a acompanho, mas você entrará e irá dormir. E não tinha cama, era
como uma coberta, um pedaço de pano no chão, limpo, mas muito simples. E a criança diz: onde está meu quarto? Onde está minha cama? Ele diz: aqui está seu quarto, aqui está sua cama. E mostra aquele cantinho muito humilde, porque não era uma casa que tivesse como é que diz? Vários cômodos. E aí a criança, como está muito exausta, muito cansada, ela deita-se e dorme. No dia seguinte, 6 horas da manhã, ele acorda o menino. E o menino está cansado, sonolento. E aí ele acorda o menino e diz: bom, agora é hora de acordar e levantar-se. Ele diz: não, estou cansado, não quero, não vou. O sábio diz: bom, você vai levantar-se com carinho. Ele não é ríspido, ele não é agressivo, mas ele é enérgico, ele sabe o que ele quer. Então ele escuta, mas ele faz o que está ali no seu pensamento. Então ele diz para a criança, ele começa a ajudar: você vai levantar-se. E a criança diz: mas para onde eu vou? Ele diz: você tem aqui, e mostra para ele um recipiente com sopa dentro. Isso aqui você tem o seu café da manhã, né, a sua primeira refeição, e em seguida você virá ajudar-me no jardim. E a criança diz: não estou com fome, não quero comer. Ele diz: tá bem, não tem problema, então vamos. A criança reluta, não quer ir, mas não tem escolha, né? Existe uma força ali maior que conduz, e o conduz com generosidade, com doçura. Então a criança, lá fora no jardim, o mestre diz para ela: você vai tirar toda a erva daninha daquele local. E a criança diz: eu não sei, eu não quero fazer isso. Ele diz: mas você vai, e você pode fazê-lo, eu vou mostrar-te. E aí mostra, conduz a criança e deixa ela ali trabalhando e vai trabalhar ao lado. Mais ou menos meio-dia, ou algumas horas depois, se quisermos, ele vai até a criança e diz: bom, agora você vai poder parar e vamos entrar e vamos comer. A criança não diz nada, ela entra, um pouco chateada, com a carinha assim meio, né, zangada. Ele senta na mesa e aí ele novamente traz aquele recipiente com a sopa, coloca diante do menino e diz: aqui está, e um pedaço de pão, aqui está seu almoço. A criança olha e diz: não, eu não quero, não estou com fome, eu quero outra coisa. Ele diz: não, tudo que temos aqui está, isto é para você. A criança, durante alguns minutos, recusa o alimento, mas ela está com fome. E aí, como o sábio senta-se muito tranquilamente, passa a alimentar-se com muita tranquilidade, deixa o menino tranquilo. Alguns minutos depois, o menino começa a tomar a sopa dele, comer o pão, estava com fome. Ele come tudo, toma toda a sopa e come todo o pedaço de pão. E aí já revigora-se um pouco. Uma vez que o menino está ali, ele quer descansar. E o sábio então diz: não, agora voltamos para o trabalho. Para o trabalho? Eu não vou trabalhar. Vamos continuar no jardim, o que você começou. Ah, mas eu não quero. Você vai ver, você vai gostar. Nós vamos juntos. E ele leva o menino novamente para o jardim. E ali dá uma outra tarefa, leve, simples, acompanhando-o. Mas a criança começa novamente a cuidar do jardim. O sábio, por sua vez, cuida também da sua parte. Algumas horas novamente, e ele chama a criança para entrar, para alimentar-se. Desta vez, quando ele chega com o alimento, que era muito simples, um líquido, uma sopa, um pedaço de pão, a criança já não reage. Ela já não diz não quero. Ele coloca diante dela, ela fica em silêncio, ele senta-se ao lado, diante do seu alimento, e a criança imediatamente começa a comer e a beber. E eles, em silêncio, terminam o jantar. Ele diz à criança: agora que você trabalhou e está cansado, você pode deitar-se. Ele olha para o sábio, olha para a cama, mas está muito cansado. Aí ele vai, levanta-se e vai deitar. No dia seguinte, o sábio levanta-se à mesma hora, às 6 da manhã, vai até ele e acorda o pequenino. Desta vez ele já não diz nada. Ele olha, meio sonolento. O sábio diz: agora a gente vai trabalhar. Levanta-se. Quando ele coloca novamente aquela sopa, aquele recipiente com sopa diante dele, ele não diz nada. Ele recebe o alimento e ele toma toda a sopa.
Silenciosamente vão para o jardim. O sábio dá a sua responsabilidade, sua pequenina responsabilidade, conversa com ele, mostra, fala para ele, começa a ensinar certas coisas que ali estão presentes, da natureza. Eles passam algumas horas trabalhando e novamente aquela rotina. Meio-dia, mais ou menos, eles entram, alimento diante da criança, ela se alimenta, está mais revigorada, conversa, diz algumas palavras, faz perguntas, voltam ao trabalho. A partir daí, um maior diálogo com o sábio. Agora, além do sábio falar sobre o que a natureza traz para todos, a criança começa a ficar curiosa e perguntar por que isso, por que aquilo. E assim vai se instalando lentamente um diálogo, uma amizade, né? O que a gente chama no Pequeno Príncipe o cativar, né? Entre duas criaturas. E à noite, novamente, na hora da janta, a criança já sorri, já senta com um sorriso, espera o alimento, aceita, conversa, vai dormir tranquilamente e no dia seguinte a rotina começa, mas a criança já a cada dia mais aberta. Um mês depois, o sábio manda, chega um aviso do rei, chega alguém que traz um correio do rei, dizendo que estão com muita saudade da criança e preocupados. E querem saber se podem vir vê-lo. E aí o sábio diz que sim, que eles poderiam visitar o filho durante algumas horas. Um pouco mais tarde, chega o rei com a sua esposa e todo aquele povo que segue, né? E quando eles olham a criança, eles não reconhecem o filho. A criança pegou peso, revigorada, sorrindo, falando, correndo, indo em direção aos pais, com alegria, feliz. Para eles é um milagre. O que esse sábio pôde ter feito para que o filho ficasse curado tão rápido e desta maneira? Querem levar a criança para casa. E o sábio diz, não, fizemos um acordo. Você só o leva quando eu disser que ele está pronto. Por enquanto ele fica. Vocês o visitaram, vocês o viram, vocês partem e ele fica. O pai tinha dado a palavra, então a criança fica. Mas a criança não reclama, está feliz por estar ali. E a rotina volta. Ele começa a trabalhar com a criança. E pouco a pouco, dia após dia, não é somente as tarefas do jardim. Dentro da tarefa do jardim, começa os ensinamentos. E essa criança começa efetivamente a desenvolver uma educação, a pensar, a começar a compreender tudo que está em volta dela. E 6 meses depois, quer dizer, a cada mês na história se conta que os pais veem um filho cada dia mais equilibrado, mais saudável, mais alegre, mais feliz. Até aí o sábio não diz nada, eles não sabem o que ele faz, qual é o milagre. E o filho inteligente, curioso, cada vez que o pai, o rei, a rainha chega, muitas questões, muitos comentários, vai passear com seu pai, falar da natureza, vai ensinando a seu pai tudo que está em torno dele. Enfim, o rei vê uma transformação excepcional, até para a idade do menino. E 6 meses depois, ele diz para o rei, agora o seu filho pode voltar e morar com vocês, ele está curado. O rei olha para ele com muita gratidão, sem saber o que dizer, o que oferecer, diante de um presente tão lindo. Então o rei diz assim, posso perguntar-lhe algo? Ele diz sim. Qual foi o remédio? Qual foi o remédio que você utilizou para curar meu filho desta maneira? Para dar mais do que o que eu poderia supor que ele receberia ou que ele seria capaz de manifestar. O sábio sorri e diz simplesmente, o tratamento, o medicamento chama-se educação pelo trabalho. O rei olha para o sábio e diz o seguinte, você pode me pedir o que você quiser. O que você desejar, a responsabilidade que você desejar dentro do nosso reino, você terá. As riquezas que você desejar, você terá. Você tem a minha gratidão eterna. Diga o que você quer. Ele diz, não, eu não fiz para receber nada em troca. Seu filho é uma criança inteligente, seu filho tem muitas capacidades, seu filho, como cada um de nós, precisava somente de ir trabalhar,
de compreender que ele tem responsabilidades, que ele pode receber, mas que ele também tem a responsabilidade de dar. E foi o aprendizado, o ensinamento que ele recebeu. Este foi o tratamento. Valorização, responsabilidade de tudo que ele tem, de tudo que ele é. E o rei pede a ele: venha ser o médico do nosso reinado, então, já que você não quer as maiores riquezas. E ele diz não. E ele diz: existiria algo que você pudesse aceitar de vir fazer no nosso reinado, com tudo que eu posso te oferecer? E ele diz o seguinte: tem algo que eu posso aceitar se o Senhor desejar. É a única coisa. Virei para que você possa deixar-me, como com o seu filho, que eu possa caminhar com as crianças do reinado. E que possamos juntos nos educarmos, aprendermos pelo trabalho, a cada dia, como é a construção do ser. E ele vai ser efetivamente esse grande mestre desse reinado, onde as crianças, desde pequeninas, vão poder conviverem, aprender a ter responsabilidades, deveres e direitos. Essa história, para mim, ela é o que Leon Denis diz hoje. Ele diz que quando nós adentramos o psiquismo através das leituras, da biografia de seres maiores, de seres que deixaram marcas na Terra, estes seres que existem sempre, que já estão no espaço, no mundo espiritual, você lendo essa questão 33, nos traz a confirmação. E aí traz o exemplo de Jesus. Claro que sim, porque Deus é a criação. Deus é luz, Deus é amor. Deus está em tudo, em todos os seres. Por que o sábio não ficou no reinado para cuidar do filho do rei? Porque naquele reinado, naquele lugar, o que dominava era o psiquismo do rei e de todos que viviam ali. Então o sábio ali não teria possibilidades de manifestar suas ideias. Com muita sabedoria, ele inicia o trabalho tirando a criança do meio, dos hábitos, daquilo tudo que engendrou a doença e a fraqueza desse ser, e leva ele para um lugar onde ele, o sábio, era mestre, onde ele já tinha ali criado um psiquismo. Quando a criança chega, ela não tem como reagir. O psiquismo, a energia que é vida, que é espírito, que é a presença de Deus que está ali, ela foi manifestada dia após dia. Houve intenção, houve ação, houve sentimento, houve palavra de um ser, desse sábio que criou esse ambiente naquele lugar onde ele estava. E quem adentrava esse lugar, pouco a pouco, passava a vivenciar, a alimentar-se. É o que vai acontecer com a criança. O símbolo do alimento, 3 vezes por dia, o símbolo dele ir no jardim trabalhar, nós vemos a parte exterior, que é o que você leu na questão 33 do Livro dos Espíritos. Mas é a imagem do mais profundo. Ele se alimentava desse psiquismo. Essas ideias, essa vibração, esse prana, ou esse chi, ou esse fluido cósmico universal, que é espírito, que é princípio inteligente, que é vida, ali estava se manifestando. Então quem entra, pouco a pouco, vai ser envolvido, como a criança foi envolvida do outro lado, por outros valores, outras ideias, outras criações mentais, outras ações, outros sentimentos. E você vê que no final, quando o sábio aceita alguma coisa do rei, que é de ser mestre, o rei, nesse momento, ele só vai ter o sim do sábio quando ele abre a porta e autoriza que o sábio, vindo para o reinado, construa o seu psiquismo, a sua ideia, a sua manifestação, lá onde ele estaria e com o que ele faria, ele seria mestre. Então ali ele sabia que ele podia vir. E aí ele vai. É só o porquê dele ir em um momento certo. Então tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento certo. E cada um de nós, onde quer que estejamos, devemos ter essa preocupação, devemos ter essa intenção, essa responsabilidade. Você vai ser envolvido pelo meio, pelas pessoas, pelas ideias que estão ali ao seu redor. Porque o pensamento é criador. O pensamento é vida, o pensamento é Deus. É uma força viva, por isso que os orientais, os espíritos superiores dizem Jesus o primeiro. Você será o que você fala, o que você pensa
o que você faz e o que você sente. Sua vida, dia após dia, minuto após minuto, vai ser em função disso aí. Quando Emmanuel diz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, se vocês quiserem saber quem está diante de vocês, olhe a vida da pessoa. Olhe como é que ela é. Olhe o que ela faz. Olhe o que ela pensa. Olhe o que ela sente. E olhe suas palavras. E você está diante do Espírito ali. Você sabe quem está ali. Porque ela é essa energia. Essa energia criadora vai se manifestar em sua vida em tudo. Não tem como fugir disso. Nenhum de nós, em todos os planos de vida, pode fugir dessa força viva. É uma força viva. Por isso Denis vem dizendo hoje, dirija seu pensamento. Tenha o hábito de buscar boas leituras. Buscar o psiquismo de seres maiores. Porque Jesus não precisou escrever nada. Porque Sócrates não precisou escrever nada. Porque Buda não precisou escrever nada e tudo que eles vivenciaram ficou. Por causa do psiquismo, que é vida. Por isso que o exemplo arrasta, porque a vivência é a manifestação de uma energia. Essa energia é vida, você chama ela como você quiser, prana, chi, você chama princípio inteligente, que é espírito, tudo é vida, tudo é manifestação de Deus, isso vai crescer. Então nós estamos 2000 anos depois da vinda do Cristo na Terra, e Jesus está aqui, ele não esteve, ele está. Porque quando ele desce o psiquismo, através de um corpo físico, essa ligação, ele desce à Terra, o que ele fez? Ele manifestou uma energia, que é vida. E nos seus exemplos, ele instalou a energia. Por isso que eles não escrevem, não precisa. A maior escritura é a vivência. E ela dura. Buda vivenciou, deixou. Sócrates vivenciou, deixou. Jesus vem, maior que todos, acabou. Então, quando Denis nos diz, cotidianamente, tenha atenção ao que você lê, ao que você vê, ao que você ouve, com quem você está, é simplesmente isso. Porque as ideias que estão aí, nesse meio que você está, com essas leituras, com essas músicas, com estes que você conversa, o tipo de conversa, isso tudo vai te dominar. São seus mestres, não adianta, porque tudo é vida. Temos caminhos mais fáceis e caminhos mais dolorosos. Tudo é vida, tudo é Deus, colheremos sempre o que plantarmos. Tudo é progresso. Nós que devemos escolher o caminho mais curto ou mais longo. Essa criança teria feito um outro caminho, evoluiria como espírito imortal, mas certamente com mais sofrimentos. Desencarnaria mais cedo, certamente no mundo espiritual com muitos sofrimentos, porque ela estava na inércia, na imobilidade, tendo uma potencialidade incrível. Vem esse mestre e faz com que essa criança possa se autocurar. É a confirmação do que diz os espíritos superiores. E aí a gente vê através da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. Quando nas suas obras ele vem explicar que não existe cura, mas autocura. Mesmo os espíritos superiores não curam ninguém, mas eles acionam a força, a potencialidade infinita do ser para que ele regenere, reequilibre o que ele desequilibrou, o que ele trouxe, quando ele trouxe dano ao seu ser, ao seu corpo, aos seus corpos. Jesus, quando ele manifestava a cura, na realidade é a autocura, porque ele acionava naqueles que ele tocava, que ele olhava, que ele quis curar, sua potencialidade, e o corpo, o ser, fazia o resto. Certo, a força de Jesus vinha e acionava, botava em movimento de uma maneira que nenhum de nós pode fazer, mas de toda maneira era a autocura. E é por isso que se queremos ajudar alguém, num primeiro tempo, muitas vezes ajudamos dando mais do que a pessoa fazendo, mas num segundo tempo é levar a pessoa a que ela possa compreender que as potencialidades estão nela e que ela pode acioná-las, como todos esses mestres, todos esses exemplos. E Aristóteles, a filosofia de Aristóteles vai ser essa. Porque você tem Sócrates, Platão e Aristóteles. Você tem 3 mestres se seguindo. 3 espíritos que trabalham na falange de Jesus.
cada um vindo e descorticando cada vez mais o mesmo ensinamento. Sócrates mostra de uma maneira mais abrangente, Platão vai um pouco mais profundamente, mas Aristóteles vai ainda mais longe, quando ele vai em busca do que é o princípio inteligente. Ele vai nos mostrar a vida e espírito em todas as dinâmicas de vida. Mas é a mesma filosofia, que é a filosofia do Cristo. Então nós temos predecessores, espíritos que pertencem à falange de Jesus, que preparam o terreno para quando Cristo chegar a ter possibilidades da raça que está ali poder, compreender um pouco melhor. Jesus parte, os que virão depois são ainda uma vez aqueles que estão ali para complementar, abrir caminho para que a sua proposta, quando chega o Espiritismo, possa ser bem mais compreendida. E assim o progresso. Então é uma coisa maravilhosa, né, Cris? Eu paro por aqui. Agradeço a você pela questão 33, que eu acho uma maravilha. Bendita. Que deveríamos ler, estudá-la todos os dias, descorticá-la, ir à sua essência mesmo, né? Uhum. E vai lá. E o resto, trabalho. Muito obrigada, Mara. Muito linda a história. Eu que agradeço. Muito lindo mesmo. É muito bonito, né? Os orientais, né? Eles são tradicionais. Eu gostei muito desse exemplo. E a gente vai vivenciando, né? A essência mesmo, como você disse. Também lembrei da história da Helen Keller. Você viu o filme dela? Olha lá o exemplo dela, tá vendo? Você assistiu, quando ela chama pra ir naquela casinha, né? Onde elas ficam aprendendo. Tudo que ela aprendeu lá, né? E desenvolveu, né? Espírito, né? Senhor, queremos agradecer mais uma vez pelo encontro de hoje, neste domingo abençoado. Agradecemos a todos os que estiveram presentes neste encontro, dos dois lados da vida, com as suas energias benditas, seus ensinamentos, reflexões, gotas de luz para os nossos espíritos. Queremos agradecer muito por estes encontros abençoados, tão importantes para o nosso aprendizado, Senhor. Agradecemos a todos aqueles que puderam beber dessas fontes de sabedoria que são trazidas por esses espíritos, como o Leon Denis, todos esses que nos iluminam com os seus ensinamentos, o Miramês, a filosofia espírita, Allan Kardec, todos eles. E sempre agradecemos ao nosso Mestre mais amado, que é o nosso Mestre Jesus. Agradecemos pelo seu amor, pela sua presença em nossos corações. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Cris. Que agradeço, Mara. Muito obrigada.